Livro do profeta Amós, no seu capítulo 1, leremos até o versículo 3 do capítulo 2. Diz a palavra de Deus: Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e aos que têm o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod, o que tem o cetro de Asquelon. Volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus querido, Pai amado, louvado seja teu nome, digno, único digno de ser honrado e glorificado. Ó Pai, seja exaltado em nosso meio. Seja exaltado por meio da sua santa e poderosa palavra, falando ao coração do seu povo. Ó Deus querido, dando testemunho do seu poder, da sua santidade, da sua justiça. Ó Pai, seja propício a nós. E clamamos pelo auxílio do seu Santo Espírito, ajudando-nos na fidelidade ao seu santo nome e à sua santa palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus entregue
por meio do profeta Amós, homem de Deus, foi dirigida ao reino de Israel. E ao reino de Israel quer dizer as 10 tribos do norte, conforme 1 Reis 12. As tribos de Israel haviam se dividido em 2 reinos. Judá e Benjamim se tornaram o reino de Judá ao sul, e as 10 tribos se juntaram ao norte. Isso em 930 a.C. Já o contexto deste texto de Amós, da palavra proferida por Amós, está registrada muito especialmente em 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 23, temos o período que ele pregou, que é o período do rei Jeroboão II, que reinou sobre Israel impiamente, há 760 a.C. E como vemos na leitura da palavra de Deus, este texto proclama a respeito do glorioso e soberano ser de Deus, revelado ao seu povo. E assim, o interesse é que sejamos ministrados, que se há um ser que deve ser temido, que se há um ser que deve ser reverenciado, certamente é o único Deus, vivo eternamente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. É melhor temermos a Deus do que todos os homens desta terra. Maravilhosamente para nós, crentes, salvos no Senhor Jesus Cristo, podemos também enxergar neste texto, inspirado por graça, a pessoa do nosso Salvador, e a pessoa do nosso Salvador vista em toda a sua glória, em toda a sua autoridade, conforme Mateus 28, 18, em que o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Atos 17, 31, diz: porquanto Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo, e Ele fará isso por meio do varão por Ele acreditado e ressurreto dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo. Então vemos o julgamento desses povos, mas sobretudo vemos que há um dia separado para que o Filho do Homem, o Filho do Deus Altíssimo, volte em glória e julgue todas as nações. Também podemos observar que, muito parecido com o que vivia o povo de Israel, Amós, a partir do capítulo 4, versículos 6 e 13, diz que o povo de Israel estava confortável na sua riqueza, na sua paz aparente, estavam inventando muitas coisas, estavam sendo negligentes para com o culto ao Senhor. Da mesma forma, isso deve se aplicar aos dias de hoje. Na verdade, quanto mais vai passando-se os tempos, muito mais é a pecaminosidade deste mundo. Certamente, naqueles dias não havia tanta pecaminosidade quanto há hoje, então devemos ainda estar mais alertas nos dias de hoje. Então, nós acabamos, muitas vezes nós crentes acabamos por negligenciar a palavra de Deus, quando ela diz que quando o Senhor se revela a nós dizendo que o nosso Deus julga com justiça, mediante a sua santa palavra, e não tolera o pecado nem dos povos pagãos ímpios, e também não tolera o pecado do seu povo. Por meio do seu Filho, todo o povo será julgado de forma profunda, e Ele vai tratar das obras externas e também das obras internas. Infelizmente, meus irmãos, é costumeiro que os homens compreendam o Senhor Jesus como um ser pacifista, que a fim de gerar unidade do povo, Ele se torne tolerante para com o pecado. Ele dá uma aparência de impunidade. Não obstante, o Senhor segura a sua mão quando Ele quer, e Ele julga
quando for do seu agrado, mas Ele não deixará de aplicar a sua justiça. Então, nós muitas vezes não entendemos o nosso Senhor Jesus poderoso como homem justo e perfeito diante do Pai, como diz Apocalipse 12:5, o varão que há de reger o mundo com cetro de ferro, digno de receber toda a autoridade para julgar, mas acabamos por vê-lo sempre na figura de um menino, sendo protegido nos braços de Maria. Muitas vezes nós não vemos o Senhor Jesus capaz de reger o mundo. Pode parecer um ranço católico romano, mas isso se aplica também ao povo que se diz evangélico e crente, quando acha que pode dizer o que Deus vai fazer, que não está na sua palavra, quando pratica coisas dizendo que é de Deus, mas não é confirmado na sua palavra, se acham melhores do que Deus. É como se a palavra de Deus pudesse ser ponderada como um mero conselho filosófico, e nunca como a urgência de um risco iminente. Meus amados irmãos, a palavra de Deus deve ser entregue com urgência, pois todas as pessoas que estão fora de Cristo estão em risco iminente, estão em franca condenação. E é o que acontecia também neste período. Então, entrando mais detido ao texto, neste período, então, reinado por Jeroboão II, que queria fortalecer o reino do norte, então, criou templos para si, criou para si imagens de bezerro nos templos, aderiu a práticas pecaminosas no culto ao Senhor, a fim de fortalecer o povo, mas o povo de Israel estava desfrutando de paz e crescimento de suas fronteiras. Os seus inimigos estavam num período de fraca oposição. O culto, meus irmãos, estava muito disputado, muitos sacrifícios sendo feitos, algo como de grande relevância, como costuma se dizer hoje. Agora, meus irmãos, esta é a perdição de se pautar naquilo que os olhos veem, e os israelitas estavam se pautando naquilo que os olhos viam, na paz que eles estavam desfrutando. Graças a Deus, meus irmãos, que domingo após domingo temos sido alertados por Deus, que nem sempre a paz aparente, a prosperidade aparente é a aprovação de Deus. Da mesma forma que cultos disputados, crescimento em número, não devem justificar a invenção de elementos no culto ou a falta de reverência ao Senhor, como muitas igrejas têm tratado o Senhor sem reverência. Estes alertas preciosos da palavra precisam gerar temor no coração, mudança no nosso proceder diário, se quisermos então ter relevância não para esse mundo, mas relevância para o reino de Deus, conforme a parábola que já foi citada hoje na escola dominical, do sal e da luz. A igreja sendo relevante para o reino de Deus, manifestando o reino de Deus nesta terra, conforme oramos também na oração dominical. Muito bem, meus irmãos, assim, nos versículos 1 e 2, temos a apresentação sobre quem Amós era e o período em que ele pregou, como já mencionamos. Alguns intérpretes entendem que Amós não era um mero pastor de ovelhas, empregado, mas possivelmente um fazendeiro, dono de rebanhos e servos. Mas, segundo o comentário de Calvino, e muito mais perspicaz e captando o propósito bíblico, diz que Tecoa, de onde provinha Amós, não era uma terra, uma cidade conhecida por suas riquezas, na verdade era uma mera aldeia. E assim Deus ter levantado um boiadeiro feriria o orgulho do rei
E o rei, neste período, estava impedindo os profetas de profetizarem contra Israel. Além do mais, Amós, além de ser então de origem humilde, pois nem se trata do nome do pai dele, o nome de sua família, não era profeta de ofício e também era estrangeiro no Reino do Norte. Ele era de Judá. No capítulo 10, os irmãos podem conferir que ele foi expulso pelo sacerdote a fim de estar criticando o rei de Israel. Agora, quanto ao terremoto citado neste capítulo, neste versículo, pouco se sabe sua data, mas por estar no relato, assim, dessa forma abrupta, significa que ele era de pleno conhecimento na região. E tal terremoto também é citado por outros profetas, como mencionado por Zacarias 14. E o propósito dele aqui é anunciar que o julgamento divino está próximo. E também nos ajuda, então, na localização desse período, que, retomando, momento de paz econômica e social dos dois reinos. Tanto o reino de Israel como o rei de Judá estava em paz. Estava crescendo, inclusive, os seus limites. Já no segundo versículo, no versículo 2, o profeta já começa de forma ríspida, como um boiadeiro que não vai tratar de forma carinhosa ao seu rebanho, mas ele precisa ser firme, ele precisa ser direto. Assim é Amós, já trata de entregar a condenação do Senhor, ele é urgente na sua palavra. Então ele diz, o Senhor, e o Senhor aqui é o Senhor todo em letra maiúscula, em caixa alta, quer dizer o seu nome especial revelado a Moisés, o Eu Sou. É o Deus quem libertou o povo do Egito, é o Deus quem liberta os seus eleitos do império das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor se dirige ao seu povo, é o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. E Ele fala, lançando ameaça do seu julgamento ao povo que está dormente em conforto mundano. Ou seja, vocês acham que estão seguros? Ele está falando. Mas todos deveriam estar tremendo de medo, pois quem é que está lançando condenação a vocês? É algum homem? Para que blefe, para que minta? É algum homem que não tenha poder para executar o seu julgamento sobre o seu povo? É um homem que muda de posições, muda os seus valores a todo momento? Não, é o Santo de Israel, imutável eternamente. Aquele que cumpre de fato a sua palavra. Infelizmente o povo estava cegado, meus irmãos. Infelizmente, muitas vezes, estamos cegos pelo nosso pecado. O nosso pecado pode nos cegar, sim. E o profeta também, neste mesmo versículo, lança desprezo quanto à confiança do povo no culto que eles estavam oferecendo a Deus. O povo estava confiante do culto que eles estavam proferindo. Um culto que não era ordenado pelo Senhor, mas eles estavam fazendo. E se achavam muito bons, porque estavam em paz. Então, o Senhor disse, o Senhor rugirá de Sião. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor não mora no templo que vocês estão construindo. O Senhor não habita no meio do culto de vocês. O Senhor vem de Sião, proclama de Sião e ecoa a Jerusalém. O povo achava que estava em paz com a sua idolatria. Isso quer dizer, na sua falsa segurança, vocês perecerão. E isso, meus irmãos, pode acontecer com a gente. Muitas vezes estamos seguros, achamos que estamos muito bem, somos muito bem aceitos na sociedade, andamos bem moralmente. Na sua falta de segurança, vocês perecerão, diz o Senhor ao povo de Israel.
E dos versículos 3 a 15, e daí do capítulo 2, do versículo 1 a 3, Amós, ele redireciona o seu julgamento, ele anuncia a Israel e passa agora aos povos pagãos, aos povos vizinhos, todos pagãos. Por que ele faz isso? Por inspiração, é claro, e para exaltar o nome do Senhor, mostrando que o Senhor é soberano sobre as nações. Os males que acarretariam a Israel, e de fato, eles foram levados cativos, todos sabem a história. Os males que acarretariam a Israel não era a circunstância da região, mas era julgamento de Deus sobre o seu povo e sobre os povos pagãos. Nesse sentido, eles estariam cientes de que as nações pagãs seriam punidas pela sua pecaminosidade, e Israel muito mais, porque o Senhor lhes entregou a sua lei, lhes entregou o seu culto, e eles estavam tratando com negligência, com desprezo, com idolatria, o culto do Senhor. Então também seriam castigados por Deus. Então, nós vemos o profeta Amós agora desferindo o seu juízo contra as nações pagãs, inicia sobre a Síria. Ele toma Damasco, a cidade capital, mas diz respeito a toda a Síria, e observamos que o Senhor age com longanimidade. Muitos ímpios se asseveram da sua paz, da sua prosperidade. Muitos de nós olhamos ímpios, muitos de nós somos tolerantes com o nosso pecado porque vemos que passamos batido, mas o Senhor há de julgar. Então diz que Damasco transgrediu por 3 vezes. O que isso quer dizer? Que o Senhor espera 3 transgressões nossas? Não, 3 vezes quer dizer que eles transgrediram muito e de muitas formas e de forma contínua, um povo pecador. E ele dá destaque a um pecado específico, que é a forma cruel que o povo sírio tratou quando atacou a Gileade, o atacou com trilhos de ferro. Mesmo em guerras há princípios, mas os sírios se alegravam em serem cruéis contra o seu oponente, como um instrumento debulhador, dilacerava cruelmente o outro exército. E de fato, meus irmãos, esta nação, bem como seus reis, foram destruídos, levados cativos pelo Império Assírio, foram assolados, 30 anos após. Temos algumas aplicações, mesmo durante a guerra, há regras de conduta, uma vez que tratamos de seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Do mesmo modo, lideranças, patrões, governantes, magistrados, devem atuar de modo a manter a dignidade dos seus liderados. Liderança eclesiástica, nós temos da palavra de Deus como resolver ofensas. Também temos alerta bíblico do que não devemos fazer. E maridos e pais devem ensinar bem e corrigir bem os seus filhos. Mas não há justificativa bíblica para atos de crueldade na sua casa. Muitas vezes um ato de crueldade é justamente não expor para o seu filho o pecado que ele está cometendo. Acredito que essa deve ser a maior crueldade dos dias de hoje, quando nós não expomos que os nossos filhos são pecadores e são carentes de arrependimento. Nos versículos 6 a 8, o Senhor então desfere seu juízo contra os filisteus e as suas cidades importantes, no caso Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom. Novamente, o Senhor suportou muita transgressão e dá destaque a um pecado específico, que era vender todo o povo que eles tiveram por cativos. Ele vendeu todo o povo, homens, mulheres, crianças, ao povo de Edom. Eles faziam isso por ganância, por amor ao dinheiro.
Esta cidade, meus irmãos, caiu neste mesmo século. E certamente, todo aquele que ama o dinheiro em desfavor do próximo, incorre neste pecado. Amar o dinheiro e defraudar o seu irmão. Amar o dinheiro e prejudicar o seu próximo. Certamente, age com crueldade dessa forma. Nos versículos 9 e 10, temos o juízo de Deus contra os tírios, capital da Fenícia. A Fenícia tinha uma boa relação com o povo de Israel, teve um pacto, foi chamado de irmão por Davi. O rei Irão e o rei Davi tinham um pacto. O rei Irão e o rei Salomão eram muito próximos, tidos como irmãos. E o fato é que esse povo então agiu com perfídia, de forma odiosa, entregou o povo de Deus aos edomitas, cientes de que eram próximos, cientes de que tinham acordos estabelecidos, e entregaram então cativos ao povo edomita. E haja vista que os edomitas tinham ódio mortal do povo de Deus. Eles sabiam que os edomitas agiriam com grande crueldade com o povo de Israel, e assim ainda foi entregue a eles. Então, meus irmãos, aprendemos que as nossas promessas, os nossos acordos estabelecidos devem ser cumpridos, a não ser quando se trata de promessas ímpias. Essas devem ser quebradas em sinal de arrependimento pela sua insensatez. No Evangelho de Marcos 6, 26, 27, nós temos o exemplo disso. O rei Herodes fez uma promessa insensata à filha da sua esposa, ou seja, mataria João Batista. E ao invés de quebrar essa promessa, se arrependendo, ele a cumpriu. Meus irmãos, as nossas promessas pecaminosas devem ser quebradas em sinal de arrependimento. Nos versículos 11 e 12, temos os edomitas. Esse povo é povo de mesma raiz que Israel. Na verdade, Amós trata como se fosse Edom contra Israel, Esaú contra Jacó. Ele faz como se fosse duas pessoas, e Esaú perseguindo Israel com sua espada, e de fato é isso que acontecia. Os edomitas tinham ódio mortal de Israel, sempre demonstraram ira e ódio pelo povo de Deus. Eles sempre procuraram se aliar aos povos pagãos para prejudicarem o povo de Israel, e por isso foram julgados e castigados por Deus. Meus irmãos, e nos dias de hoje temos visto novamente ódio entre as nações, mas certamente, esse é um pecado sorrateiro em nossos corações, e devemos estar atentos nisso. Nos versículos de 13 a 15, temos os amonitas, outro povo pagão, mas que tinha relação com o povo de Deus, pois eles descendem de Ló, da filha mais nova de Ló, em relação de incesto com seu pai. Esta nação queria expandir o seu território, e para isso ela cometia uma série de atrocidades. A palavra nos mostra que essa nação não tinha misericórdia com as grávidas sequer. Essa nação dilacerava as grávidas. Isso quer dizer que ela queria esmagar até os descendentes dessa nação, de uma forma cruel. E a despeito disso, o Senhor nunca se esquece dos vulneráveis. Em Salmo 68, verso 5, Tiago 1, 27, o Senhor se importa, e Ele diz que a igreja deve proteger aqueles que são necessitados. Então este povo pecava por isso, e temos de nos avaliar, se não caímos no erro de prestar atenção a quem é que pode nos beneficiar, aquele que pode nos dar algo em troca, esquecendo daqueles que são necessitados.
de forma a sermos indiferentes e também agir como esses povos pagãos. E por fim, o fim do julgamento, do juízo referido aos povos pagãos, temos o julgamento dos moabitas, que também descendente de Ló, sobrinho de Abraão. E esse povo, devido a ofensas sofridas dos edomitas, o coração da nação se encheu de ódio. E não bastando, então, derrotar os inimigos, eles resolveram desenterrar os ossos dos reis de Edom e queimá-los. Isso era um sinal, na época, de grande humilhação. Era um povo que queria humilhar de todas as formas o povo que eles subjugaram. E esse pecado, meus irmãos, da mesma forma, como já foi dito, pode ser nutrido nos nossos corações, quando somos ofendidos, e por não tratar a ofensa de modo bíblico, esse pecado é nutrido nos nossos corações. Quando nos deparamos com a ofensa, ou o ofensor, nosso pensamento é de vingança, nosso pensamento é de pagar na mesma moeda, ou até mais, fazer justiça com as próprias mãos. Meus irmãos, todas essas nações foram destruídas, ou pelos assírios, ou por nações rivais, mas foram assoladas com a ascensão do Império Medo-Persa de Alexandre o Grande. Todas essas nações decaíram. O Senhor de fato julgou essas nações e há de julgar toda a terra. Por isso a urgência da pregação do Senhor fazendo a sua justiça. E então, a partir do versículo 4, no capítulo 2, o Senhor passa a julgar as nações da aliança, o reino de Judá e o reino de Israel. Não entraremos neste período. Mas devemos tirar ainda algumas lições desse julgamento às nações vizinhas, às nações pagãs, aos povos pagãos. Pagãos, né? Se pensamos, meus irmãos, que o Senhor Santíssimo poupará os homens que não conhecem a sua palavra, que o Senhor vai poupar aqueles que não conhecem a sua lei, se nós pensarmos que o Senhor vai poupar aqueles que não conhecem e não seguem a sua vontade, meus irmãos, estamos todos errados. Amós não foi entregar esta profecia aos povos pagãos. Ele entregou essa palavra ao povo de Deus. Ele não foi lá nas nações. Ele tinha um propósito, preparar o povo de Deus para o seu castigo. Então, por que essas nações foram julgadas? Certamente elas foram julgadas com justiça, porque o Senhor mostra que Ele esperou, Ele teve paciência, e Ele mostra todas as suas transgressões, e assim será conosco. No dia do juízo, que muitos não creem, que muitos são cegados para esse dia, todos os nossos pecados nos serão expostos, os mais internos, meus irmãos, os mais internos, os mais escondidos. Sendo nós povo de Deus ou não. Então, eles foram julgados mediante a lei da natureza, a lei moral que é implantada no coração de todo homem. Todo homem de fato sabe o que é certo e sabe o que é errado, e quando peca contra Deus, ele peca ciente do seu pecado, ainda mais, ele se agrada do seu pecado, ele se exalta do seu pecado. Conforme Romanos 1:20, como já foi inclusive mencionado na escola dominical, todos são indesculpáveis diante de Deus. Assim, por mais que um homem se esforce para ser bom, moralmente bom, ele faz coisas boas, ele é bem visto na sociedade, ele na verdade será julgado pelo Senhor Jesus, nosso glorioso Salvador, que julgará as obras mais íntimas dos homens, conforme Romanos 2:12-16.
o dia que Cristo julgar o segredo dos homens de conformidade com a sua palavra. Portanto, já estão condenados por todo homem que não está em Cristo Jesus, todo homem que não confessa Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ou que não vive segundo a sua palavra, não ama a sua palavra, está por ele condenado, porque nutre para si um ídolo. As suas boas obras, na verdade, nutre um ídolo, tanto externo quanto interno. Todos os homens que não vivem para Cristo nutrem um ídolo com as suas obras. Este ídolo pode ser externo ou pode ser interno, mas são idólatras. Da mesma forma como as nações pagãs, ou melhor, de forma muito pior, porque hoje a palavra é levada a todas as nações. Portanto, aquele que não está em Cristo está condenado, conforme Romanos 8:1. Aquele que não ama o Filho de Deus, conforme João 14:21, que não ama os seus mandamentos, que não obedece, está em franca condenação. E aqui então, há um alerta para nós, como igreja. Quando cortamos a palavra de Deus, cortamos o Evangelho de Cristo, para não assustar as pessoas, para atrair as pessoas, para juntar pessoas. Quando deturpamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que de fato é Salvador, mas de fato é o juiz de todo mundo. É o Cristo ressurreto que está à destra do trono de Deus. Certamente, nós levamos essas pessoas, que muitas vezes nós amamos essas pessoas, nós as levamos para maior condenação, porque elas crerão numa graça barata, uma graça que não é a graça de Cristo. Se você deturpa de alguma forma para deixar a palavra de Deus mais agradável, meu irmão, você está gerando mais condenação. Então, da mesma forma como Amós, que o Senhor usou, sendo um boiadeiro, sendo um rústico, o Senhor usou para um propósito. Assim devemos entender também que a palavra de Deus, ela é urgente, e toda ela. Quando fazemos concessão da palavra de Deus, em detrimento da fidelidade à sua palavra, estamos também negando ao Senhor. De fato, nos afastamos de Deus, negando a sua palavra, então negando o seu ser, meus queridos. E em último lugar, a mensagem de Deus ao povo de Israel a condenar as nações pagãs nos ensina que a palavra de Deus não visa somente pecados alheios. Ele pode usar o pecado dos ímpios, ele expõe o pecado dos ímpios, ele expõe também a condenação que ele desfere sobre os ímpios e sobre o próprio povo. E ele expõe justamente para nos corrigir, ele expõe justamente para nos trazer mais perto dele em arrependimento, meus irmãos. Então, devemos tratar do nosso próprio pecado, quando somos ensinados, quando obtemos exemplos dos pecados alheios. Muitas vezes, quando a igreja aplica a disciplina eclesiástica, então muitas vezes a gente pode pensar, ainda bem que não fui eu, mas na verdade deve gerar avaliação nos nossos corações, deve gerar temor. Quando essa disciplina foi aplicada biblicamente, ela deve gerar temor, porque é o Senhor aplicando sua disciplina sobre seu povo.
Então devemos nos avaliar. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a palavra é inspirada e ela é útil para nos corrigir, ela é útil para nos repreender. Então, meus irmãos, segue algumas perguntas que eu faço. O povo de Israel estava dormente, eles não estavam aceitando as críticas que apareciam dos profetas, eles estavam impedindo os profetas de profetizarem. Então o Senhor envia soberanamente Amós, um boiadeiro, ferindo o orgulho das nações, ferindo o orgulho de Israel, ferindo o orgulho do rei, a fim de gerar também temor, e mostrando, meus irmãos, que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o povo de Deus é aqueles que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo. E nunca meramente pelo sangue, nunca meramente por ser a nação escolhida, mas eram aqueles que viviam pela fé. Aqueles que verdadeiramente, quando foram ao exílio, se arrependeram. Entenderam que o Senhor é soberano, entenderam que é o Senhor quem deve ser temido e não os homens. Infelizmente, meus irmãos, procuramos fazer muito mais coisas para agradar aos homens. Então, as perguntas. Qual a importância, meus irmãos, que você dá à palavra de Deus? Ou melhor, você dá importância à palavra de Deus que nós confessamos, meus irmãos, por documento. Nós confessamos por documento, que é a palavra inspirada por Deus. Todos os membros confessam que esta palavra, lida e relida, estudada em casa, é a palavra inspirada de Deus. É Ele falando. Qual a importância? Você dá importância a essa palavra? Que de fato ela merece? É a palavra de Deus, meus irmãos. Foram escritas por homens, mas o Senhor os inspirou, e não há erro nesta palavra. Muitos dizem que há erros. Nós confessamos que esta palavra é ao todo harmônico e ela é inerrante, ela não tem erros. Não tem palavras de homens aqui, ela é a palavra de Deus. Você dá importância a essa palavra na sua vida, na sua casa, ela é exaltada essa palavra. Os seus filhos, você mostra para seus filhos como essa palavra, ela deve ser zelada por ela, deve ser aplicada a cada área da vida dos seus filhos, da sua vida. Se a resposta, meus irmãos, é não, então você deve se arrepender, E busque pela misericórdia de Deus, com temor. Arrependa-se, meus irmãos. Porque é falso que o Senhor mantenha a impunidade sem julgamento. É falso, meus irmãos. Os homens fazem isso. Os homens julgam perversamente. Os homens julgam erroneamente, mas o Senhor não é homem. Ele é justo. Diante dele, nós podemos ver as nações e cada nação pode falar: olha, mas eu não sou tão mal contra outra nação. Olha, mas eu não sou tão mal contra a outra. Mas quem nos julga é o Senhor, e diante dele todos somos pecadores. Então arrependa-se. Se você, embora ritualisticamente confesse a palavra de Deus, mas não viva, não a coloca como sendo de alta importância na sua vida. Ou coloque outras coisas em pé de igualdade. Muitas coisas podem ser colocadas em pé de igualdade com a palavra de Deus. E talvez você faça isso. Se a resposta é sim, se você já
professa essa palavra no seu dia a dia. Então tem mais umas perguntas para vocês. Você, quando se aproxima da palavra de Deus, está entre seus objetivos, seus principais objetivos, que é ter seus pecados expostos diante dos seus olhos? Quando você estuda a palavra de Deus, quando você vem ao culto, quando você vem à escola dominical, quando você se junta aos irmãos para ler a palavra de Deus, é do seu objetivo principal ter os seus pecados vivos na frente dos seus olhos, você poder observar os pecados mais íntimos do seu coração na frente dos seus olhos, expostos, revelados. É um dos objetivos? Ou não? Quando você toma a Bíblia para estudar, você visa se tornar mais piedoso, mais parecido com Cristo. Você espera ser transformado pela palavra. Você espera ser consolado pela palavra. Conforme o Evangelho de Mateus 5:4, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Por que os que choram, meus irmãos? Porque eles se entristecem com a impiedade desse mundo, mas também eles se entristecem com seus próprios pecados. Ou seja, ele quando é exposto os seus pecados pela palavra de Deus, ele se entristece. Ele não os abafa, ele não os esconde, ele não deturpa a palavra para arrumar justificativa para os seus pecados. Ele chora e se arrepende dos seus pecados. A palavra de Deus diz que estes serão consolados. Estes serão então fortalecidos pela palavra. À medida que o nosso velho homem é exposto e sufocado e mortificado, somos fortalecidos. Mortificado, como diz Romanos 8:13. Por fim, para concluirmos, Apocalipse 7:17 diz a seguinte palavra do Senhor: aquele que perseverar em Cristo, todo aquele que estiver em Cristo, meus irmãos, no dia do juízo, será por ele apacentado, será guiado às fontes de água viva, e toda lágrima lhe será enxugada. Meus irmãos, o final do livro de Amós mostra que o Senhor restaurará a nação de Israel. E de fato vemos isso na história, mas certamente a restauração que o Senhor está falando aqui é a da nova Jerusalém, é do povo de Deus reinando junto com o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estiverem em Cristo no dia do julgamento, as suas lágrimas serão enxugadas. Mas por que o Senhor fala que essas lágrimas serão enxugadas? Serão lágrimas de alegria? O Senhor não precisa enxugar nossas lágrimas de alegria. São lágrimas de tristeza, meus irmãos. Que o Senhor então nos consolará. Meus irmãos, ainda neste mundo, nós buscamos crescer em santidade, ainda temos áreas do nosso coração que são cegas. Então, é muito possível que ainda achemos que nós somos bons o suficiente, que já estamos bons. Mas diante do Senhor Jesus Cristo, glorificado, face a face, como a palavra nos profetiza, o Senhor Jesus Santíssimo, meus irmãos, frente a frente, face a face, meus irmãos, certamente em sua santidade, nós olharemos para nós e sinceramente falaremos que jamais
os nossos méritos comprariam a salvação. Na verdade, os nossos méritos merecem a condenação. Diante da santidade do Senhor Jesus Cristo, nós certamente nos prostraremos, envergonhados daquilo que fizemos e do mundo em que vivíamos, ou em que vivemos. Isso parece muito distante para você, meu irmão? Parece muito distante? Você está distante, meu irmão, é porque você não está aprofundando na palavra de Deus, porque toda vez que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, somos envergonhados em nossos pecados. Somos confrontados. A palavra de Deus não vai mostrar como somos bons, meus irmãos. Mas todo aquele que estiver em Cristo, as suas lágrimas serão enxugadas. Então, que nós peçamos ao Senhor a sua misericórdia e peçamos para que Ele nos mostre os nossos pecados e que nós possamos nos arrepender, recorrer a Ele, somente a Ele, para o perdão dos nossos pecados. Que nós possamos cultuá-lo em fidelidade com a sua palavra. Não há mais tempo, meus irmãos, não há mais tempo para invenções, porque a palavra do Senhor é urgente. Certamente poderá vir circunstâncias difíceis nos nossos dias, ou poderá vir circunstâncias de paz. Isso não vai dizer que é aprovação de Deus. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. Aqueles que amamos, meus irmãos, a sua família, o seu filho pode ser bom na escola, você pode conseguir uma boa profissão para ele. Se ele não estiver em Cristo, ele está condenado. Então, a nossa urgência, meus irmãos, é em retornarmos em arrependimento à palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que quando o Senhor nos corrigir, possamos então nos arrepender e retornarmos à fidelidade à palavra do Senhor.